dia, pessoal. Oitavo ano. Professor David. Oitavo ano, diz aí. Bom dia, oitavo ano. Fala aí. Estou aqui na sala do oitavo ano para dar bom dia para vocês. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Nessa aula, nós vamos ter como nossa disciplina artes, tá bom? Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Estamos aí iniciando mais uma semana, graças a Deus, né? Renovando as nossas energias. Depois de um ótimo final de semana, onde descansamos, estudamos, colocamos as disciplinas em dia, né? Eu espero que vocês tenham feito isso, né? Mas enfim, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos dar início à nossa aula de arte, tá bom? Hoje temos um assunto muito especial. Vamos falar aí sobre alguns dos artistas mais famosos do mundo, tá bom? Deixa eu só falar para o pessoal aqui rapidinho, só um minutinho. Sim, pessoal, como eu estava falando para vocês, vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre alguns dos principais artistas do mundo, que datam aí desde o período de 1400 até o período atual, 2000, tá bom? Então temos muita coisa para ver, são muitos artistas muito conceituados, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? São artistas aí que revolucionaram o mundo artístico. Inclusive aí, por exemplo, Leonardo da Vinci, que é considerado um dos maiores artistas do mundo. Tá? Certamente ele tem grande influência aí sobre o mundo artístico, tá bom? Então, que bom estar aqui com todos vocês, tá? Eu espero que vocês aproveitem essa aula. Vamos começar, vou colocar o nosso cabeçalho e vocês vão entender um pouco da história desses artistas plásticos, tá bom? Tanto a história quanto as obras, tá? Suas principais obras. Obras aí que repercutiram por séculos, né? A gente tem, por exemplo, Mona Lisa, que até hoje é considerado como um marco da humanidade. Mona Lisa, a gente tem a criação, né, de Michelangelo, a gente tem o Quarto de Van Gogh, a gente tem a Noite Estrelada de Van Gogh, o Grito de Edvard Munch, que são obras que permaneceram aí intactas até hoje. Intactas, eu digo, no sentido da sua importância, né? Permanecem tão importantes quanto eram no começo. Então, eu vou colocar o nosso cabeçalho e a gente vai dar início à nossa aula, tá bom? Pronto, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, artistas mais conceituados aí. Eu vou compartilhar aqui com vocês o estudo. Vamos falar sobre a sua vida e também sobre suas obras. Para vocês, só um minutinho. Pronto.
Primeiramente, Da Vinci, né? Leonardo da Vinci, né? Nascido em 1452, Leonardo da Vinci foi um pintor renascentista italiano, que também se destacou como escultor, arquiteto, músico e pensador. É considerado um dos melhores pintores de todos os tempos e uma das pessoas mais brilhantes da história da humanidade. Por meio de suas pinturas, o artista aprimorou o sombreamento, já na escultura fez uso da perspectiva para modelar objetos em superfícies bidimensionais e tridimensionais. Então, a Leonardo da Vinci, como a gente viu aí, foi uma das cabeças mais brilhantes da época dele. Por que isso, professor? Porque na época que ele nasceu, pessoal, de 1400, não tínhamos nada de tecnologia. Podemos dizer, eu posso dizer que com certeza não temos nada de tecnologia, né? A tecnologia naquele tempo era o início do início, né? A vida era totalmente diferente do que nós temos hoje. E já naquele tempo, Leonardo da Vinci conseguia produzir tão belas obras e representar também sentimentos tão profundos acerca da humanidade. Então, certamente, Leonardo da Vinci ele era um cara extremamente inteligente para o tempo dele, né? Se fosse hoje, a gente não falava nada, mas naquele tempo, com tão pouca tecnologia, tão pouco conhecimento humano, ele conseguiu ter tão desenvolvimento, tá? As peças desse artista ficaram conhecidas por sua genialidade, criatividade e o uso perfeito de técnicas. Ele foi um dos primeiros italianos a usar a técnica de óleo sobre a terra, tá? Sobre a terra. Então, Leonardo da Vinci foi aí um pintor italiano, deixa eu colocar para vocês. Da Vinci. Italiano. Lembrando, pessoal, que Leonardo da Vinci foi o autor aí do quadro Mona Lisa, tá? Que é talvez a arte mais conhecida do mundo. Por meio desse quadro, o artista revelou a harmonia entre a humanidade e a natureza, muito bem representadas pela figura feminina e pela paisagem ao fundo. Olha que interessante, realmente. Quando a gente para analisar essa obra a fundo, a gente percebe que foi uma obra extremamente diligente, né? Cada detalhe ele abordou com precisão. Também chamado de Gioconda. Também foi o pintor da Última Ceia, tá? Foi ele quem pintou aí a Última Ceia, que é uma das obras mais estudadas e copiadas de todos os tempos. Feita com perfeição, essa arte foi composta de forma rigorosa e equilibrada, com uma narrativa bem representada e com emoções muito bem transmitidas. Ó, a Última Ceia, ó, ele pintou entre 1495 e 1496. Bom? Dali, por enquanto, não vamos estudar sobre ele. Vamos passar aqui, pular então aqui para Michelangelo. Michelangelo. Nascido na Itália em 1474, Michelangelo foi um dos maiores artistas e escultores de sua época. Além de pinturas e esculturas, ele também trabalhou com arquitetura e poesia. O artista expressava a humanidade em sua arte com tanta perfeição que o mármore em suas mãos apresentava um realismo jamais visto até então. Então, Michelangelo, depois, aí no mesmo período de Leonardo da Vinci, ele foi aí quem também abordou essa expressividade da humanidade, tá? Esse quadro aí que é extremamente conhecido, tá? Que é a criação de Adão, né?
Ela é considerada a obra mais icônica de Michelangelo. Ela representa a racionalidade. Nesse caso aqui é Deus, esse de branco é Deus, os anjos o segurando, né? E aqui é Adão, né? A criação de Deus, a criação humana, Adão. E o dedo de Deus, ele toca aqui, ao tocar Adão, ele transmite para ele a racionalidade, o racionalismo. Ou seja, até então a gente entende que Adão, ele era um ser que não era dotado de conhecimento, de racionalidade, ou seja, ele era irracional. A partir do momento que Deus o toca, ele transmite para ele o conhecimento e a racionalidade. Tá bom? Então, essa racionalidade é transmitida através do toque de Deus. Esse toque transmite essa racionalidade. Tá? Então, essa é a obra de Michelangelo. A gente também tem o Juízo Final, também de Michelangelo. Gerou muita polêmica por terem corpos nus, né? Que naquela época eram bastante criticadas. As obras elas eram muito... como é que eu posso dizer, muito restritas, muito censuradas, tá? Então, vamos colocar aqui Michelangelo agora. Michelangelo, né? Michelangelo também. Agora a gente vai para o próximo. O próximo aí é Monet, Claude Monet, tá? Nascido em 1840, Claude Monet foi um grande pintor francês, reconhecido como um dos mais importantes representantes do impressionismo, que é um movimento artístico que nós também iremos estudar, tá? Impressionismo. Então, Claude Monet, ele foi aí um dos principais representantes deste movimento. Pronto. Dono de uma vasta obra, Monet foi um dos maiores pintores da história na técnica a óleo. Ele sabia extrair da tinta e dos seus pincéis uma estética poucas vezes registradas. As cores vivas e a luminosidade foram características marcantes em suas peças, que retratavam momentos ao ar livre, relacionados com cenas cotidianas. Impressão Nascer do Sol é a sua mais famosa pintura, pois a obra deu nome ao impressionismo e o transformou em um símbolo do movimento. Por meio dela, o artista retratou a luz e os seus efeitos na natureza, preferindo destacar a rapidez e a espontaneidade do traço, a precisão do contorno. Tá bom? Então, Claude Monet, um dos principais percussores aí, podemos dizer assim, tá? Um dos principais percussores do movimento impressionista. Deixa eu colocar aqui.
Pronto, pessoal. Então, Claude Monet, francês também, que iniciou o movimento impressionista através de sua obra Impressão, Nascer do Sol, que data do período de 1840. Tá bom? Muito bem. E agora a gente tem aqui na nossa próxima lista aqui, a gente tem Edvard Munch. Edvard Munch. Edvard Munch, pessoal, ele foi aí nascido em 1863, foi o pintor e gravador norueguês, tá? Considerado um dos maiores representantes da corrente expressionista do século XX. Esse artista ficou conhecido por abordar temas relacionados a tragédias humanas, por meio de peças que transmitiam sensações de angústia e desespero. O Grito é a obra mais conhecida do autor. Nela, a figura humana não apresenta linhas reais, mas se contorce sobre o efeito de emoções. Eu gosto bastante de Edvard Munch porque ele utilizava aí, algumas pessoas acreditam que ele era essa obra aqui, O Grito, através dela ele estava representando a sua insanidade mental. Porque há relatos que Edvard Munch era louco, né? Era insano. Então, alguns acreditam que essa obra aqui estava justamente representando essa loucura, essa insanidade mental que existia dentro da cabeça do artista. Tá? Ele foi aí podemos dizer assim, quem iniciou, né, o movimento expressionista, um dos maiores representantes na realidade, né? Ele não chegou a iniciar, mas representou através de suas obras, e uma das características do expressionismo era o uso de cores fortes e que transmitiam sensações de angústia e de tristeza, tá bom? Então, Edvard Munch. Ok, pessoal? Pronto. Então,
esses são alguns dos principais artistas aí. Na nossa próxima aula a gente vai continuar falando mais sobre a vida deles e sobre algumas outras obras, tá? Existem muito mais aí que a gente tem que ver, tá bom? Pablo Picasso, Renault, Remolde, Van Gogh, entre outros, tá bom? Mas vamos deixar para uma outra oportunidade na próxima aula, tá bom? Então, vamos ficar por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa minha explicação aí. Próxima aula a gente continua, tá bom? Pronto, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no Clésio, tá bom? Vai dar um tchau para vocês aí. Ó. Tchau, pessoal. Uma graça, né, pessoal? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau. Qualquer dúvida, podem ir lá no WhatsApp, no Clésio, tá bom? Tchau, pessoal.